E olha só, vamos tratar aqui, a gente segue falando sobre números da economia, do efeito da pandemia do coronavírus na nossa economia. Eu quero tratar aqui de outro setor que foi atingido também de forma drástica, que são os lojistas de shopping centers. Para estancar o derretimento do setor por conta dessa crise, a Alshop, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, tem 3 pedidos aos governos. Primeiro, abrir o comércio imediatamente, prorrogar o pagamento de impostos em 180 dias e criar linhas de crédito mais acessíveis aos pequenos lojistas. Diante de um prejuízo já estimado de 20 bilhões de reais registrado nos últimos 40 dias, a entidade tem pressa. E aqui tem uma declaração: já fizemos tudo o que é possível em termos de saúde. Agora é preciso olhar para o emprego. Essa foi uma declaração do presidente da Alshop, Nabil Sayon, a quem eu cumprimento e agradeço pela gentileza de conversar agora ao vivo com os Pingos nos Is. É um prazer, Navarro, estar conversando aí com vocês, tentando aí buscar até uma ajuda da imprensa para que a gente possa retornar ao trabalho. Eu estava ouvindo com muito cuidado aí as colocações do Augusto, e eu entendo que é hora de a gente ter um equilíbrio esse que ainda não chegou, infelizmente, de continuar protegendo a nossa população, na questão da saúde, mas nós precisamos caminhar com esse equilíbrio, tendo a economia e a saúde caminhando juntas. De outra forma, nós teremos aí uma avalanche de desempregados. Os desempregos, infelizmente, já estão começando a acontecer, e nós precisamos buscar alternativas. E a melhor alternativa hoje, no estado de São Paulo, são 182 empreendimentos que estão praticamente fechados. Dos 577 shoppings no Brasil, nós temos aí 10% praticamente funcionando, 10 mil lojas que estão abertas, nos 62 empreendimentos que estão abertos, o resto está tudo fechado. Então a gente apela para as autoridades, para o bom senso do governador, para que a gente queria buscar agora, no Dia das Mães, essa abertura, para que a gente pudesse ter um pouco de movimento, que é a segunda melhor data de faturamento dentro do calendário promocional. Mas, pelo que os seus colaboradores, principalmente os seus secretários, disseram que é muito difícil, amanhã vai ter uma reunião dos secretários junto com o governador, nós estamos aí com uma esperança dessa flexibilização de imediato, e vamos aguardar para ver o que acontece. Perfeito. Deixa eu fazer então uma primeira pergunta introdutória aqui para o senhor, depois eu vou passar a palavra para o Augusto Nunes e para o José Maria Trindade. Pelos cálculos aqui que chegaram, e o senhor me corrija se os números estiverem equivocados, o setor emprega hoje 1,5 milhão de pessoas. Das 105 mil lojas em shopping centers, 72 mil correspondem a pequenos empresários, ou seja, não são gigantes do seu ramo, né? Já dá para ter uma estimativa, e evidentemente que esse número não é um número agradável da gente anunciar, de quantas pessoas já podem ter perdido efetivamente emprego que trabalham nessas lojas? Olha, eu acredito, por tudo que está acontecendo, o pequeno empresário ele consegue segurar sua posição praticamente 30 dias em função de tudo que está acontecendo. Infelizmente, ele não tem acesso hoje a um capital de giro. É uma empresa pequena que hoje gera mais ou menos de 6 a 8 empregos. Essa empresa, não tendo capital de giro, ela acaba ficando sem saída e ela não consegue mais prolongar a sua situação. Então, ela acaba demitindo primeiro 50% do seu efetivo e, se continuar, ela acaba demitindo 100% e fechando a sua operação. Por quê? Porque esses pequenos empresários que faturam entre 60 e 70 mil reais, eles chegam a um momento em que esse faturamento não existe. Esse faturamento tinha uma previsão de se abrir 10 dias atrás, se prorrogou agora para o dia 10, nós vamos bater praticamente 45, 50 dias de fechamento, e esse pequeno empresário, na sua grande maioria, ele vai ter que buscar opções de capital de giro. Infelizmente, essas opções são muito pequenas, e a gente está fazendo uma previsão de pelo menos 10 mil lojistas que vão acabar saindo do mercado, infelizmente, por essa situação que está se agravando em função da não abertura para que ele volte a faturar. E a gente sabe que esse faturamento, quando voltar, ele não vai voltar na sua plenitude de antes do coronavírus. Ele vai voltar, possivelmente, com 40%, com 50% do faturamento que ele tinha
lá atrás. Então, é um faturamento que vai ser um faturamento com prejuízo, ele tem as obrigações para pagar e acaba entrando num parafuso e, infelizmente, chegando à conclusão que a única saída dele é fechar para não aumentar o seu prejuízo. Pois bem, Augusto Nunes. Presidente, eu gostaria de saber se o senhor pode informar o número de cidades brasileiras que já permitiram a reabertura dos shoppings. Nós temos, Augusto, 32 cidades. 32 cidades. E quais têm sido os resultados, presidente? Como é que piorou os números da pandemia pioraram? Os dois primeiros dias teve um bom movimento, um movimento até acima do esperado. Depois dos 2 primeiros dias, o movimento caiu. Eu diria que o movimento hoje está aproximadamente em 50% de uma época normal. E uma curiosidade, Augusto, as pessoas que frequentavam shopping lá atrás e ficavam uma média de 1 hora, 1h10, hoje elas estão praticando, entram, compram o necessário e vão embora. Então elas estão ficando em média 20 a 25 minutos. E utilizando todos os protocolos de segurança, tudo aquilo que a gente já está cansado de falar, com máscaras, principalmente aí com álcool gel, com distanciamento, tanto dentro das lojas, como nas áreas comuns dentro dos empreendimentos, e você tem ali os corredores, são bastante amplos. Então a gente entende que, na sequência, no passar dos dias, a gente acredita que a população aos poucos vai voltar a atingir aquele estágio que a gente gostaria de atingir rapidamente, que é o estágio de 100% de uma movimentação. Mas é um processo natural, o importante é que a gente consiga voltar, e nessa volta as pessoas já estão, de uma certa forma, sabendo dos cuidados que tem que ter, e elas vão cada vez mais fortalecer esses cuidados, mas não deixar de sair, não deixar de fazer suas compras e não deixar de voltar à sua vida normal, porque dentro de casa o que está acontecendo? As pessoas estão ficando mais obesas, as pessoas estão, infelizmente, ingerindo mais álcool, a violência doméstica está crescendo também. Então isso tudo a gente tem que parar e olhar um pouco a economia, porque é a economia que amanhã vai sustentar a saúde, que também está tão convalescida, e a gente precisa ajudar, inclusive, a saúde, mas saindo para a economia rapidamente. José Maria Trindade, passo aí a bola para você. Doutor Nabil, a situação dos seus associados é muito complicada, muito mais complicada, porque não depende apenas de um Estado, né? O senhor lidera representantes no Brasil inteiro que obedecem regras diferentes. Cada Estado e cada município está adotando exatamente as suas regras. A desconfiança, o senhor respondeu muito bem a pergunta aí do Augusto, falando aí do que aconteceu nos casos dos shoppings abertos, né? Mas há uma desconfiança de que haveria dificuldades para a abertura, exatamente por conta disso, não haveria ninguém, principalmente na praça de alimentação. Como é que o senhor vê a reabertura desses shoppings e esta lenda de que a partir de agora a venda, eu acho que o negócio do senhor é calçados, né? Queria saber se a partir desse, como é que será no futuro, se a venda remota, isso vai mesmo ser o principal negócio dos lojistas a partir de então? Não, eu entendo que o momento hoje, Zé Maria, é um momento de reflexão, é um momento que nesses empreendimentos você tem que manter esses cuidados para que a gente, e nós estamos com todos os critérios da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, temos os melhores critérios do mundo, porque existem convênios de shoppings fora do país, shoppings da Europa, shoppings dos Estados Unidos, que são parceiros dos shoppings aqui brasileiros. Então eu vejo que o e-commerce vai continuar, nós vamos ter no primeiro momento uma diminuição, como já está acontecendo, de público. É claro que esse público vai voltar naturalmente, o shopping center faz parte da vida das pessoas. O que aconteceu é que criaram um terrorismo tão grande, infelizmente, nas pessoas, e as pessoas estão apavoradas. Mas na medida em que voltar a criar cultura de praticar shopping todo dia, é impossível. Hoje
nós temos os 577 shoppings antes dessa pandemia, nós tínhamos aí por mês um público de 500 milhões de pessoas que iam mensalmente nos shoppings. É claro que essas pessoas se repetiam ao longo da semana. Então essa cultura não vai acabar da noite para o dia. Ela vai voltar lentamente, seja em qualquer estado do nosso Brasil. E o que a gente pede é que as autoridades sejam um pouco mais corajosas no sentido de permitir essas aberturas. Nós estamos só em 62 empreendimentos, em 32 municípios que se permitiu a abertura. Mas na medida que São Paulo conseguir abrir, o resto do Brasil vai poder abrir. Nós vamos voltar aos pouquinhos e a gente vai apelar, é claro, que tanto para os artistas como para o presidente da República, para os ministros, para que saiam incentivando a população a voltar ao consumo, porque só assim nós vamos sair da recessão, só assim nós vamos poder voltar a gerar emprego nesse país. Então eu entendo que o brasileiro, no momento correto, ele vai saber ajudar o país a desenvolver uma retomada do crescimento, a rodar a economia, para que a gente possa, infelizmente, gerar novamente os empregos tão esperados, porque nós teremos aí uma perda. Nós fazemos aí uma previsão de, infelizmente, de ter 20 milhões de desempregados nessa retomada e que nós vamos começar a lutar para depois gerar empregos. Então é uma luta constante e é fundamental que a gente possa abrir os shoppings. Muito bem, doutor Nabil Chayon, presidente da Alshop, quero aqui agradecer pela entrevista, desejar uma ótima noite e faço votos para que o setor tenha aí um restabelecimento o mais breve possível e se recupere. É a nossa expectativa. Um abraço aí a todos e vamos torcer aí no bom senso do governador para que a gente retome rapidamente a atividade tão importante para o país.